Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui iniciar a correção da nossa apostila 2. O primeiro bloco é sobre bioquímica, ok? Questões que não tinham uma correção isoladamente lá no canal. E que eu vou fazer um breve comentário para, naturalmente, tentar aí sanar qualquer dúvida que vocês tenham nessas questões. Beleza? Algumas questões ainda eu consigo, destacar algo nas alternativas, outras ficam bem fora do contexto, então eu vou direto ao ponto, mas a ideia é que sim, vocês tenham todas as questões, pelo menos, comentadas dessa apostila bonitona de 360 questões. Sim. É muita questão, sendo que isso pode aumentar, tá? Isso aqui é para o primeiro ano, né? Vão vir as novas edições, com questões a mais, algumas correções também de questões que podem ter batido aí na área errada, enfim. A gente vai consertando, vai ajustando. O importante é que vocês tenham um material de qualidade com muitas questões, porque, cara, eu sempre falo, concurso é repetição, né? Concurso é estudar o que cai com frequência. Né? Você que fica perdendo muito tempo estudando assuntos aleatórios, que caiu às vezes uma vez na vida de todas as provas, cara, pode ter certeza que se você realmente ali não estiver muito próximo dos 45, 43, né? Se você estiver ali no 35, no 36, que, pô, normalmente é uma pontuação boa para a natureza, meu irmão, tu tá perdendo um belo de um tempo, às vezes, deixando de estudar um assunto frequente lá da matemática, né? Deixando de estudar bem a redação. Então, cara, Enem é estudar o que cai com frequência. Vai na fé, vai dar tudo certo. Beleza? Então, questãozinha número 9, ele diz o seguinte, que nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes. Opa, tá falando aí de vacina, né, com RNA? É, filho, ó, essa questãozinha aqui é 2016, né? Mas lembrando, gene, ok, é DNA, fragmento de DNA, beleza? Mas, qual é a leitura que a gente faz aqui nesse iniciozinho quando você estuda ácidos nucleicos e tudo mais? Você tem um DNA, certo? E um fragmento dele, show, caracteriza um gene. E o gene, ele pode dar origem a mais, só que normalmente, para essa leitura aqui dessa questão, vamos lembrar que o gene ele vai determinar, né, a tradução de uma proteína, né, o que a gente chama de expressão gênica, né, ou simplesmente síntese de proteína, certo? Então, só para facilitar. Então, essa proteína aqui pode ser o suficiente para você gerar uma resposta imunológica, que é a base das vacinas feitas exatamente para quem? Para Covid, beleza? Para Covid-19. Só que lembre que era uma vacina de RNA, beleza? Mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe não, porque senão a gente entra muito em imuno, beleza? Mas vamos lá, aquele que fabrica o antígeno, ó. O antígeno, que pode ser a proteína, que é reconhecida pelas células de defesa, bacana. Essas células de defesa acabam determinando o quê? A formação também de células de memória, que é o objetivo da vacina, né, galera? Né? Ter ali células de memória para uma verdadeira infecção, você ter ali uma resposta muito mais contundente em relação a essa infecção. Então, uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado no DNA de um fungo inofensivo, que passa então a conduzir uma substância que é injetada no corpo humano. Beleza? Então, olha só a diferença, hein? A gente está falando de Covid, bom para ficar esse paralelo. Na vacina de Covid, a gente pegava a RNA, atacava, meu irmão, aqui, ó, dentro do teu bracinho aqui, filho. Né? E aí as suas células, né, recebiam esse RNA, certo? E ali produziam, né, as proteínas spike, e as nossas células de defesa identificavam essas proteínas, né, da proteína spike, beleza? E aí, beleza, você tinha uma formação de células de memória. Numa possível infecção, né, quando o vírus de fato
entrava no teu corpício, aí você já tinha células de defesa para, meu irmão, arrebentar. Aqui o papo é um pouquinho diferente, tá? Até porque eu trouxe essa questão para cá, mais para essa pegada do entendimento de proteína, né? A gente chama aqui de dogma central da biologia, que é aquela ideia, né, de DNA, formar um RNA mensageiro e formar proteína. Lembra que o DNA ele pode se autorreplicar, enfim. Mas nessa pegada. Então, ó, um gene do vírus é emendado ao DNA do fungo inofensivo. Então vamos pensar que esse gene pretinho aqui, ele foi introduzido no que está em verdinho, que seria do fungo, beleza? Que passa a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. Que substância é essa? É a proteína, beleza? Tranquilo? Então, essa é a leitura. A gente produz essa proteína, e essa proteína, quando ela for introduzida no ser humano, ela vai ser lida como o quê? Como um antígeno, beleza? Ou seja, um corpo estranho, certo? Então essa é a ideia. Então vamos lá. A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é neutralizar proteínas virais? Não. Né? A ideia, de fato, a gente está produzindo essa proteína que a gente está caracterizando aqui, é uma proteína viral, é o que vai ser introduzido no ser humano. Interromper a ação das toxinas? Também não tem nada a ver, certo? Ligar-se ao patógeno já instalado? Não, também não. Reconhecer substâncias estranhas? Seria se fosse tipo o anticorpo e tudo mais, né? Mas não, ele é uma proteína que vai ser introduzida no ser humano e vai desencadear a produção de anticorpos, ou seja, a gente vai, né, de fato, estimular o nosso sistema imunológico, beleza? Então, esse é o papito, tá? Então, fiquem ligadões, porque, cara, esse assunto, ó, que vem em 2016, foi entrar, né, assim, de maneira estrondosa na nossa vida pós-pandemia. Então, assim, o Enem sempre gostou de imunização, né, esse entendimento do dogma central da biologia, né, que DNA se autorreplica, né, a síntese de proteína por si só, né, que a gente chama também de expressão gênica. Enfim, cara, são muitos assuntos que você precisa dominar, porque disso que eu falei, certamente na próxima prova vai cair uma questão, beleza? Ou duas, ou até três, beleza? Então, questãozinha 10. Enem PPL 2015, cara. Ó, durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito cara, falou de excesso de sal, beleza? Principalmente, né, o Na+, você poderia pensar no NaCl, né, que é o sal de cozinha, que você, meu irmão, vai ali jogar 2 kg na tua batata frita, mas você vai parar depois de ler essa questãozinha. Lembra que, meu irmão, esse cara, né, você tem que fazer uma relação direta, mas direta, tá? Com esses meninos aqui, os tais dos rins, beleza? Que tem como função, né, a homeostase, o equilíbrio. Então, se você enche o bucho de sal, cara, meu irmão, você sobrecarrega os rins, beleza? Que ele vai ter que estar lá, né, absorvendo, né, filtrando mais. Depois você tem a questão da reabsorção, o sódio ele também participa bastante, ok? Lembrem que os rins eles têm uma relação importantíssima, tá? Com a questão também do controle hídrico, beleza? Então, se você está num momento, certo, de estresse hídrico, né, bebeu pouca água, praticou um esporte, uma corrida prolongada e tudo mais, esses caras, eles trabalham com a ideia de quê? De evitar o excesso de urina, certo? Então eles reabsorvem mais água. Então esse controle hídrico, ele acaba afetando diretamente, vê que é a cascata, né, de acontecimentos, diretamente aonde? Na tua pressão sanguínea, beleza?
Então, o mau funcionamento dos seus rins, meu irmão, podem desencadear uma alta pressão sanguínea. Ou seja, esses caras, né, vivem assim, ó, com o teu circulatório. Beleza? O circulatório muitas vezes levando lá, né, porque é o sangue que é filtrado, então ele está levando ali um volume grande de sangue a ser filtrado, beleza? E o rim, ele controla o que volta para o teu corpo ou o que realmente vai ser jogado fora junto à urina, beleza? Então, se você enche o bucho de sal, sobrecarrega os rins e tem problema nessa questão do controle hídrico, você pode ter questões graves a serem resolvidas sobre a sua pressão sanguínea, beleza? E aumento de pressão sanguínea a gente chama de quê? De hipertensão, que no caso aqui ele botou arterial, beleza? Então realmente é letra D. Né? O sódio não tem relação com a obesidade. Se eu fosse pensar num sal relacionado à osteoporose, a gente pensaria em quem? No cálcio, ok? Diabetes tipo 2, se for a mellitus, né, diabetes mellitus tipo 2, tem a relação com os receptores de glicose, né, de insulina, ok? Que defeituosos dificultam sim o quê? A entrada da glicose no interior da célula. Show? Tranquilo? E hipercolesterolemia, né, colesterolemia, né, que vai estar relacionada a colesterol, que não é o papo aqui do sódio, beleza? Então realmente ficou, né, a letra D de dado. Show? Tranquilo? Aí beleza, vamos na 11. A 11, ele fala que o arroz dourado é uma planta transgênica, capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno, ok? Que é ausente na variedade branca. A presença da substância torna os grãos amarelados, o que justifica o seu nome, ok? Então a ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência de... Cara, pensou nos carotenoides, você pensa em qual vitamina? Você vai pensar nessa vitamina aqui, ó, na vitamina A, beleza? E a vitamina A, o nome oficial dela é o quê? Retinol. Opa, retinol de retina, né? Então, deve ter alguma coisa a ver com o quê? Com a visão, certo? Então, na verdade, você fala aqui de precursores importantes de pigmentos visuais. Os pigmentos visuais mais importantes que a gente discute aqui, ou comenta, ou até normalmente se vê no enunciado, dificilmente tem a cobrança direta sobre, poucos vestibulares fazem isso, né, que é a questão dos bastonetes, tá? Bastonetes e dos cones, beleza? Sendo os cones muito relacionados à percepção das cores e os bastonetes, ok? A relação da visão monocromática, o preto e branco, certo? Então, a percepção do claro e do escuro, importantíssimo botar na conta dos bastonetes. Então, a falta de carotenoides, certo? Que você arruma onde, qual é o, né? O local que você vai encontrar maior quantidade, né? Lembrando que é uma raiz, né? É a cenourinha, beleza? Então, a cenoura, cara, porra, pode ter certeza absoluta, laranjinha, né? Que é um espetáculo, né? A gente vai o quê? A gente vai encontrar uma grande quantidade. Todos esses alimentos que são alaranjados, amarelados, até mesmo avermelhados, tendem a ter bastante carotenoides. Beleza? Tranquilo? Então, cara, isso vale a pena demais você relacionar. O Enem, na sua história, na sua essência, dificilmente ele faz aquelas questões muito conteudistas. Normalmente ele faz como nessa questão, né? Ele te dá um contexto e tudo, te facilita um pouco. Mas é importante que vocês saibam um pouquinho das vitaminas, né? Lembra que a vitamina A, como a D, a E e a K, são as vitaminas que chamamos de lipossolúveis. Elas acumulam na gordura, ou seja,
Você não precisa ingerir todo dia grandes quantidades. Pelo contrário, lembra que vitamina já tem essa essência de ser encontrada em pequenas quantidades, beleza? E no caso das lipossolúveis, né, você ainda tem a questão dela ser solúvel à gordura, ela acumula na gordura. Então, você consegue ter reserva, beleza? Então, você consegue diminuir a frequência de consumo, beleza? Tranquilo? Não quer dizer que você não vai deixar de se alimentar. E lembra que as hidrossolúveis, aquelas que você perde no suor, perde na urina, perde nas fezes, né, são as do complexo B, ok? E a vitamina C de cuscuz. Essas são as hidrossolúveis, beleza? Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha. Aqui o destaque é para a vitamina C, ok? Que está relacionada ao colágeno, né? Que é um precursor, é um excelente antioxidante também. Tá? E a vitamina B, dos complexos B, você tem um destaque aí para B1, B2 e B3, tá? Que estão relacionados a metabolismo. B9 e B12, aí você tem que pensar em hemácias, né? A questão da anemia, tá? São as mais famosas aí das vitaminas. Show? Então, galera, faltou retinol, dificuldade na formação aqui, né, dos bastonetes, tá? Pode ter certeza. A gente vai ter problema onde? Né? Na questão da visão. Então ele botou ainda assim, de maneira bem ampla, problemas de visão. Fragilidade óssea, eu poderia relacionar qual vitamina? A vitamina D, já que está relacionada à absorção de cálcio, ok? Fraqueza muscular, você poderia pensar muito nas do complexo B, relacionada a metabolismo. Show? Alterações na tireoide. Alteração na tireoide, a relação maior é com a falta de iodo, né, que é um sal mineral. E sangramento gengival, né, você poderia pensar naquela que compõe boa parte, né, da gengiva, que é um elemento bem fibroso no nosso corpo, ou seja, falta de colágeno, falta de vitamina C, beleza? Então, cara, vale muito a pena uma leiturinha aí sempre, né, de vitaminas para você manter essas ideias aí na tua mente. Show de bola? Tranquilo? Maravilhoso. Questão 12. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratórios. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria Leucostococcus B512F. Pronto. Utilizado na composição do meio de cultura, um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado dessa bactéria. Beleza. O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento dessa bactéria foi... Então vamos lá. Você está falando de carboidrato, tá? A gente tem aqui, de fato, bons exemplos de carboidrato. Só que qual é a brincadeira dessa questão? Vamos lá. Classificação de carboidratos. Como é que a gente faz? Lembra que isso aqui, a gente tem um monômero, ok? A gente trabalha com os disacarídeos e os polímeros, né? Que são os polissacarídeos. Lembra que a leitura para carboidrato, que os monômeros são as unidades básicas, ok? E quem são os monômeros mais famosos? Aqui nas opções a gente tem, né, com 5 carbonos, as pentoses, a gente tem aqui o exemplo da ribose, beleza? Com 6 carbonos, a gente tem um exemplo clássico aqui dela, da glicose, beleza? Só que lembra que ribose é um excelente constituinte quem? Né, dos ácidos nucleicos, né? Lembra que a gente tem duas pentoses famosas, a ribose, do RNA, e a desoxirribose, que compõe o DNA, certo? Outra pentose famosa é a ribulose, lá da fotossíntese, que você também estuda. Agora, com 6 carbonos, tem a glicose, tem a frutose, tem a galactose, tá? São bem famosas. Show? Dos disacarídeos,
Então lembra que os mono é cacetada de monômero. Ó. Os disacarídeos são as moléculas formadas pela união desses monossacarídeos. Lembra que essas ligações aqui são as ligações glicosídicas, ok? São as ligações famosas que você tem que saber, né? Entre monossacarídeos, glicosídica. Entre proteínas, ligação peptídica, né? No caso, entre aminoácidos, certo? Formando a proteína. E você ainda tem a ligação fosfodiéster, que rola entre os ácidos, né? Na verdade, os nucleotídeos, né? Que formam os ácidos nucleicos. E a ideia de polímero, tu pegar aqui, ó, uma macromolécula, certo? E ter uma cacetada, né, de monômero. Então, ó, dos disacarídeos, a gente tem exemplos aqui nas opções da lactose, ok? Lactose. Lembra que a lactose é formada por quem? Por uma glicose mais uma galactose, beleza? Temos a maltose, que é formada por duas moléculas de glicose, e ainda tem a sacarose, que é glicose mais frutose. Show? E dos polímeros, aqui nas opções, a gente tem quem? A nossa queridíssima celulose. Só que a celulose é uma macromolécula, beleza? Uma macromolécula. E ela, cara, ela dificilmente ela vai entrar, né? Ela não vai entrar facilmente numa célula, né? Numa bactéria ou coisa parecida. Show? Lembra que dos polissacarídeos famosos, ó, ainda temos o amido, certo? Muito famoso. A gente tem a quitina, certo? Importante também, a parede celular dos fungos, o exoesqueleto dos artrópodes, beleza? E a gente tem um glicogênio, que é uma excelente reserva energética para a gente, né? Não é a principal, lembra que a principal são os lipídios, mas é uma boa reserva energética. A gente tem lá no fígado um estoque de glicogênio e na musculatura também. E a gente relaciona também a... ficou faltando aqui... Ah, não, glicogênio tá certo. Então, glicogênio, amido, celulose e quitina, os mais famosos. Beleza? Do amido que eu não falei que é reserva, mas isso aí é bem óbvio, dos vegetais. Beleza? Então a gente tem que estar por dentro, ok, dessas questões aí. Tranquilo? E ficou faltando uma, né? Aqui, a maltose. Eu botei aqui, eu falei, mas não escrevi. Maltose, que é glicose mais glicose. Beleza? Então, assim, a gente já faz aqui uma bela de uma revisão, certo? Dos glicídios aí de maneira geral. Show? Então, galera, o que agora a gente teria que pensar? Na opção correta, né? Lembra que quando você fala, né, dos carboidratos, aí o prof lá, porra, primeiro ano, né? Você está vendo essa matéria, e aí o cara pergunta, né? Qual a função dos carboidratos? Aí você vem na tua mente, primeiramente, o quê? Energia, certo? Então, para a manutenção da vida, cara, a gente precisa produzir ATP, a gente precisa de energia, ok? E quando eu penso em energia, eu penso num combustível e em quem queima o combustível, não é isso? Pô, fica fácil pra caramba de entender, né? Assim como você alimenta o carro, beleza? Então, qual é a leitura? Quem é o nosso combustível? Quem é a nossa fonte primária de energia? Esse cara aqui, ó, a glicose. Beleza? Então, esse cara, né, a gente vai ter como combustível. E por isso que ele é essencial aqui, ó, tá? As bactérias para elas, né, crescerem de maneira adequada aqui como o esperado, né? A celulose é uma macromolécula, a gente falou que não vai ser aproveitada facilmente pelos animais. Lembra que nós não temos celulase, nós não conseguimos quebrar celulose, né? Os ruminantes, eles vivem em associação com micro-organismos que conseguem quebrar, tá? Aí você tem maltose, que é um disacarídeo. Um disacarídeo é que você também teria um monossacarídeo, só que muito mais ligado ao quê? A questão, né, lá dos ácidos nucleicos. Show? Tranquilo? Então, beleza. Aí vem a 13.
Estudos mostram que a prática de esportes pode aumentar a produção de radicais livres. Ah, Vitão, então por isso que eu só vou jogar videogame a partir de hoje. Não, infeliz, tem que correr também. Então vamos lá. Um subproduto da nossa respiração, que está ligado ao processo de envelhecimento celular e ao surgimento de doenças como câncer. Para neutralizar essas moléculas das células, quem faz esporte deve dar atenção especial aos antioxidantes. Olha que maneiro, a gente conversou isso numa das questões já dessa lista aqui, certo? E olha quem ele destacou, ó. A ação antioxidante das vitaminas C, lembra que ácido ascórbico, ok? Vitamina E, muito importante aqui, né? O tocoferol. Ele botou aqui um sal, né? O selênio. Deve-se às suas capacidades de... Então lembra que radicais livres, cara, você fala muito disso lá na química, né? Lembra quando você bota aqui, ó, Cl2, na presença de luz ultravioleta, né? Você tem uma ligação covalente aqui, aí tu faz uma cisão homolítica, né? E aí o cloro, meu irmão, ele fica com os elétrons livres. Só que esses caras, eles são doidos, mas são doidos para quê? Para, meu irmão, se ligar a alguém. Só que quando ele se liga a alguém, ele acaba o quê? Né, oxidando o composto, beleza? Ele vai roubar muitas vezes um eletrinho porque ele é muito reativo, cara, e ele quer se estabilizar. Então essa é a leitura. Só que muitas vezes ele vai se ligar a quem? Né? A um DNA. Pode alterar o DNA, ele falou aí, ó, na questão de câncer, ok? Pode se ligar a uma estrutura celular, provocando a morte da célula. A gente fala de envelhecimento celular. Então a ideia é basicamente que evitar com que esse cara se ligue, né, a outros elementos, beleza? Então na letra A ele fala, ó, reagir, então vitamina C e vitamina E, né, e o selênio aí, precisam reagir com os radicais livres gerados no metabolismo celular através do processo de oxidação. Show! Então, essa é a ideia, tá? Então ele vai se ligar, né, esses caras se ligam evitando, ok, com que eles de fato fiquem livres e se liguem às nossas estruturas. Show? As outras, olha, o cara fala de diminuir a produção de oxigênio, tem nada a ver. Aderir à membrana das mitocôndrias, olha, empurrou muito aqui para a ideia de respiração. Inibir as reações em cadeias utilizadas no metabolismo celular para a geração dos radicais, né? Não é essa a ideia. Induzir a adaptação do organismo em resposta à geração desses radicais, também não. Então a ideia é que eles realmente se liguem aos radicais e evitem com que eles se liguem a estruturas importantes aí do nosso corpo. Show? Maravilhoso. E aí vem um papo sobre enzima, né, cara? Uma questão clássica, questão boa, tá? De questões aí que são bem comuns em trocentos vestibulares, tá? A questão até antiga, ó, 2010, mas é uma questão boa que te coloca aí para estudar algumas questões. Vamos lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, né, destacam-se 3 exemplos do contexto da preparação e na conservação de alimentos. Então eu misturo um pouco de cinética química com a ideia aí da bioquímica, né? Um papo bem tranquilo, né? Entendimento aí de enzimas e tudo mais. Então vamos lá. Na letra A não, no número 1, ele diz o seguinte, ó, que a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos a refrigeração. Esse processo diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas? Relacionados aí o exemplo 1, 2 e 3. Então, cara, A1 ele está falando de temperatura, né? O cara falou aqui, ó, né? Refrigeração. Então, ele está falando de temperatura. Lembra que a grande maioria das reações, quanto maior a temperatura, né, maior a velocidade da reação. Mas lembrando, cara, quando a gente pensa nas enzimas, temperatura, ela tem uma relação importante com velocidade, no sentido de pensarmos na famosa temperatura ótima, certo? Então, pensa que a nossa temperatura ótima é 37 graus. Então, nossas enzimas vão estar voando nessa temperatura,
né, que a gente alcança a velocidade máxima, e por isso que a gente chama essa temperatura de temperatura o quê? Temperatura ótima. Beleza? Né, eu não posso ultrapassá-la muito, porque a gente pode causar o quê? A desnaturação proteica, e a gente perde a funcionalidade das enzimas. Aí, meu irmão, chegou aqui 42, vai ver todo mundo. Jesus, Jimi Hendrix, Jim Morrison, um grande show, né? E aí, meu irmão, sinal que você está, de fato, no além. Beleza? Então não pode, a gente tem que ter um controle muito importante, tá? Por isso quando a gente fala de sepse, né, infecção generalizada, a gente chama, né, dessa maneira, o cara, ele tem como uma das consequências o aumento da temperatura. E aí, meu irmão, de maneira muito ampla, isso pode dificultar com que as suas reações aconteçam e aí sim provocar a morte do cidadão. Beleza? Tranquilo? Então, é um papo sempre muito clássico. Lembro que algumas reações são reversíveis, outras desnaturações não são. Então, realmente, a gente tem que ter esse controle da temperatura. Beleza? Aí na 2 ele diz o seguinte, ó, que um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não tenha uma panela de pressão, ok? Então qual é o papo, gente? Pô, isso aqui na química, mais velho que o rascunho da Bíblia. Né? O que reage mais rápido? Né? Uma barra de ferro, você pega a mesma massa, 100 gramas em barra, ok? Ou 100 gramas, a mesma massa, em limalha de ferro, que são pedacinhos de ferro. Né? Quem é que reage mais rápido? Né? A limalha, certo? Por quê? Porque você aumenta a superfície de contato. Show? Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui é bem importante, né? Então, superfície de contato aqui é a segunda. Superfície de contato. E na terceira, ele botou, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias, produtoras de enzimas, ok? Que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então a gente está falando de quem? De biocatalisador, né? Das enzimas. Então lembrem que, pensando no produto, ok? Pessoal, concentração de produto, beleza? De uma reação que você quer. Se você tem a participação de enzimas, tá? Ó, partindo do zero, porque produto, né? Inicialmente você tem zero, né? Pergunto para vocês, quem é que está com enzima? Né? O evento pretinho ou o evento vermelhinho? Como é que você vai fazer isso aqui? Como é que você determina isso, gente? Para você saber ler a porcaria do gráfico. Tá? Pega aqui, ó, isso aqui normalmente é a concentração, deixa eu botar aqui, ó, concentração do produto por, bota aqui tempo. Beleza? Então pega um determinado período, né, desse experimento, tu marca, ó, né, no processo pretinho, ó, nesse período de tempo eu já tenho uma quantidade, ó, muito maior do que no vermelhinho. No vermelhinho, ó, tá aqui, ó. Ou seja, quem produziu mais nesse tempo? O pretinho. Então o pretinho tá com catalisador, ok? E o vermelhinho sem. Show? Cara, leitura de gráfico é essencial ao Enem, beleza? Então, de fato, né, aqui fica catalisador, a gente está falando de enzima. Então, a resposta ficou 1, temperatura, 2, superfície de contato e 3, catalisador C de cuscuz. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí vem a 15, né, que ele diz o seguinte, ó, texto grande, vamos ler essa bagaça. A obesidade que nos países desenvolvidos já é tratado como epidemia, começa a preocupar especialistas do Brasil, porra. Isso em 2005, filho. Agora, então, meu Deus do céu. 20 anos depois, quase. Né? Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares realizados entre 2002 e 2003 IBGE mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Nesse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Então, várias são as dietas e os remédios que prometem emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação de lipase. Cara, remédio que inibe a ação de lipase no Enem, na história do Enem de 2005 para frente, deve ter no mínimo uma meia dúzia de questões de biologia. Beleza? Então, cara,
Eu insisto muito, cara. Repetição, repetição, repetição. Peguem questões antigas, façam, meu irmão, caiam dentro. É a melhor forma de estudar. A não ser que você não tenha base nenhuma. Se você não tem base nenhuma de biologia, aí tu tem que pegar o livrinho, ler lá os conceitos iniciais. Normal, faz parte do processo. Beleza? Agora você que tem um conhecimento mediano, porra, vai direto para as questões. E aquelas frentes, né? Porque biologia são muitas frentes. Que você tem uma maior dificuldade, cara. Meu irmão, aí, meu irmão, tu cai dentro. Beleza? Então vamos lá. Enzimas que aceleram a reação da quebra de gorduras. Tá? Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino. A parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis caganeiras, conhecidas também como diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis como... Aí, ó, a gente já falou nesse vídeo aqui sobre a DEC. Né? Tem gente que usa aqui o outro macete para lembrar as lipossolúveis. Ó, inverte aqui, ó, fica o KD. Beleza? Pois, vamos lá. Então, qual é a leitura que a gente vai ter que fazer aí, galera? Então, a gente tem aqui as lipossolúveis, que armazenam-se em gordura. E aí o que acontece? Ó, na letra A ele diz, essas vitaminas por serem mais energéticas, não, cara. Lembra que vitamina não tem valor energético, por mais que ela participe no metabolismo. Aí é um outro papo, é uma outra participação. Só que você não quebra a vitamina para gerar energia, beleza? Né? Lembra que as vitaminas têm funções, né, principalmente de coenzimas, ok? Ou seja, muitas enzimas elas precisam, ok, dessas vitaminas para funcionar. Show? Tranquilo? Então, beleza. Inclusive, nessa questão energética, eu já destaquei na outra questão, não tem problema nenhum repetir aqui, né? Até porque a outra questão, talvez você não tenha visto a questão anterior, mas lembre que das vitaminas hidrossolúveis, a gente tem as do complexo B. E B1, B2, B3 tem essa questão energética aí relacionada ao metabolismo, beleza? B2, ó, lembra disso. B2 é nada mais nada menos, sabe quem? O tal do FAD. Lembra do FAD lá no metabolismo? Tá? B3 é o NAD. Então, meu irmão, cara, total a ver com quem? Com metabolismo. Certo? São excelentes transportadores de elétron. Então, a A não tem nada a ver. B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. Pô, desnecessária não. Aí que você vai ter que tomar pra caceta nessas vitaminas aí né, de maneira, pelo menos, suplementar, né? Então, vamos lá. C. Essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. Loucura total, né? Tem nada de reação de vitamina. As lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas, né? Nada a ver. Então ficou tomara que seja, senão vou ter que, meu irmão, voltar o vídeo todo. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Perfeito, né? Elas são lipossolúveis, então elas têm essa relação importante com a gordura. Belezura, galera? Então, cara, estão aí, né, as questõezinhas do primeiro bloco da nossa apostila 2, beleza? Desse e-book maravilhoso. É questão para chuchu. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço e até a próxima.